Irmãos e irmãs, mais uma vez, com muita alegria, estamos juntos para a nossa oração, a nossa reflexão. É no domingo que nós nos encontramos, o dia do Senhor, o dia da sua vitória sobre a morte. É o dia da igreja, é o dia da comunidade. Estamos hoje com o evangelista Marcos, no capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa e Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças. Expulsou muitos demônios. Não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho que acabamos de ouvir nos reporta ao profeta Isaías. Jesus é o servo de Deus que assumiu as nossas dores e carregou nossas enfermidades. Podemos dizer, ele é o homem das dores. O episódio da cura da sogra de Pedro nos mostra que Jesus vem e ele vai ao encontro da humanidade, que podemos dizer está doente, com febre. Nós sabemos que a febre era um mal, segundo a época, que eles não podiam explicar. Então, ela era atribuída ao demônio. Quem estava com febre estava possuído por um demônio. Ele chega até a casa da sogra de Pedro. Ele chega também à nossa casa para hoje nos curar de tantos modos de febre, como, por exemplo, as ideologias, as idolatrias, o esquecimento de Deus. Bonita a atitude de Jesus. Ele chega, fica sabendo que a sogra de Pedro está com febre, vai até ela, toma-a pela mão e ajuda a se levantar. Quer dizer, ele faz daquela mulher que estava com febre e, portanto, prostrada, uma mulher liberta. Uma liberdade tão concreta que ela simplesmente se põe a servi-los. Então, Jesus é aquele que cura a enfermidade, assume as dores da humanidade. Ele cura a febre das nossas paixões, dos nossos pecados, da nossa pequenez.
o nosso encontro com Ele é sempre um encontro que nos restaura por inteiro. Sobretudo se somos cristãos, se participamos da comunidade, se temos fé e vamos ao sacramento da reconciliação e sacramento da Eucaristia, que são sacramentos que o Papa define como remédios que nos curam por inteiro, restabelecem a nossa dignidade e a nossa paz. O encontro com Jesus, não é? É um encontro que reergue. O encontro com Jesus é sempre um encontro que põe em pé, faz caminhar e reencontrar sempre de novo a alegria de servir. Foi o que aconteceu com a sogra de Pedro. E esse particular, com certeza, nos lembra hoje na igreja, e é verdade como sempre, tantas mulheres, jovens, adultas, idosas, que vivem para servir. Tem pessoas idosas que estão na igreja há tanto tempo, quem sabe servindo de um modo tão bonito, sem falar das catequistas, dos que visitam os doentes, na sua imensa maioria, mulheres. Aliás, Jesus já tinha um grupo de mulheres que caminhava com ele, não é verdade? E entre essas mulheres protagonizadoras de um novo mundo, portadoras da palavra de Deus, verdadeiras evangelizadoras, então, Maria, as mulheres. Que nós não possamos, ou melhor, que nós não fiquemos indiferentes diante deste fato, que nós não fiquemos indiferentes diante da dor, diante do sofrimento, diante de situações que humanamente nós não podemos explicar. Que nunca o sofrimento, a dor, sejam tomados como um castigo de Deus. Porque se assim fosse, ele, o próprio Jesus, não se entregaria a curar, a aliviar a enfermidade. Então, como encarar o sofrimento? Como castigo de Deus? Não, como uma condição humana. E todo sofrimento, com certeza, é consequência do pecado. E do sofrimento e do pecado, nós somos chamados a fazer a experiência da libertação no encontro pessoal com Jesus, como aconteceu hoje com a sogra de Pedro. Jesus ainda é aquele que faz calar os demônios ou os espíritos maus. Jesus não dialoga com eles, Jesus tem poder sobre eles e os faz calar. Ele tem autoridade e eles reconhecem que Jesus é o adversário deles. E os demônios têm sempre nomes: demônio da febre, demônio da surdez, demônio da mutez e assim por diante. Portanto, expulsar um demônio ou um espírito mau, como fez Jesus no Evangelho de hoje, é devolver a pessoa a capacidade de ela ser ela própria, de ela ser ela mesma, agir segundo o seu coração, segundo a sua consciência. E o Evangelho termina dizendo que Jesus veio para pregar. E é isso mesmo, ele veio para anunciar as maravilhas de Deus, ele veio para instaurar o seu reino, o reino da verdade, o reino da vida, o reino da graça. E os sinais que ele realiza, os gestos misericordiosos que ele realiza, curando muitas pessoas, confirmam a sua palavra, cheia de reconhecimento, cheia de autoridade, despertando sempre compaixão, despertando sempre solidariedade naqueles que o escutam, naqueles que estão presentes. É o que ele quer despertar em nós, diante da dor, diante do sofrimento, compaixão e solidariedade. Uma pessoa que se diz cristã,
que se diz seguidora de Jesus, mas não tem sentimentos de compaixão, de solidariedade, não é capaz de sofrer com o outro, estender a mão para levantá-lo, não pode dizer que é cristão. O egoísmo, a dureza de coração, a recusa do amor de Deus, as injustiças são a causa da dor, portanto, e do sofrimento. Somos convidados hoje, então, a entrar na lógica de Jesus, que é a lógica do Senhor, o Senhor da vida. Toda a sua existência, a existência de Jesus, se traduz na humildade, na humanidade, que é a sabedoria que toma a forma de um servo. Ele mesmo se definiu: eu vim para servir. E ele, Deus, no seu Filho Jesus, no meio de nós, não deseja outra coisa de nós a não ser o nosso bem, como já também nos alertou, já nos ensinou Santa Catarina de Sena e a vida de tantos outros santos e santas. Sobre nós, sobre nossas comunidades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.